muito austeros, numa vida aparentemente comunitária, onde existe uma espécie de conselho dos anciãos, que os anciãos não são nem tão anciãos, e que serve para garantir a harmonia daquela unidade. E essa vila é assombrada por alguns mitos. E os jovens não sabem, quer dizer, isso é um projeto original daquelas pessoas que organizaram essa empreitada, e os jovens não sabem, eles acham que a vida é aquilo mesmo. Parece, o filme quando começa, aliás, quando começa e quando continua, parece que você está, sei lá, nos Estados Unidos de 1750 a 1800 e pouco. As pessoas se vestem daquela maneira, as casas são daquela maneira, etc, etc, os hábitos, etc. E os jovens não sabem disso e não podem sair de determinados domínios, que são amplos, mas não podem sair, e que existe uma série de mitos aterrorizadores, que se saírem vai acontecer isso, aquilo outro, etc, etc. E ao longo do filme a gente vai descobrindo que aquilo tudo é uma grande, que inclusive os terrores, e que acontece mesmo, acontecem ameaças mesmo, a garotada, são produzidos pelos próprios anciãos para manter a unidade original. Ou seja, em nome da segurança você cria um mundo à parte, produz mitos aterrorizantes que produzem o sentimento de insegurança em nome da segurança. Esse filme te coloca muito familiar de coisas que te afetam, porque em nome da segurança pode-se criar essa ideia de comunidade harmônica, perfeita, entendeu? A salvo de todos os imprevistos, os descontroles. E as forças despertadas na modernidade é uma ideia louca. Essa ideia de comunidade é uma ideia assustadora. Essa ideia de um mundo inteiramente a salvo dos perigos contradiz o próprio dinamismo da natureza dos processos da modernidade mais avançada. E isso é impossível refrear. É impossível a gente querer criar um mundo lento depois que o mundo já alcançou tal velocidade. É impossível criar um mundo a salvo de todos os perigos quando a modernidade já despertou potências tão avançadas. Um bom intérprete disso foi um certo sujeito chamado Karl Marx. Escreveu numa frase, o Manifesto Comunista, chamado "Tudo que é sólido desmancha no ar", ou seja, o atordoamento do capitalismo é irrefreável. A primeira metade do Manifesto Comunista é o elogio do potencial revolucionário da burguesia. Aliás, Marx, o mais feroz crítico da burguesia, foi aquele que reconheceu com grande vigor o caráter revolucionário da burguesia e o caráter atordoante da modernidade. Tudo que é sólido desmancha no ar. A Vila é um filme da metáfora de gente que, em nome da segurança, tenta parar o tempo. Ao tentar parar o tempo, cria a figura de comunidade ilusória harmônica. Ao criar a figura de comunidade ilusória harmônica, cria as bases da tirania horrorosa. Um mundo provinciano, baseado em mitos assustadores que garantem a coesão original. Perigo. Quando me falam da ideia de comunidade, eu tremo. Não existe o mundo inteiramente a salvo depois das forças despertadas pela modernidade e pelo capitalismo. Não existe esse mundo. Não existe um mundo para sempre harmônico. Essas forças estão despertadas e nós fazemos parte dessas forças. Essas forças nos constituem e não existe mais volta atrás. Nós podemos escolher como podemos ir para a frente. E com isso eu não estou fazendo um discurso conformista dizendo vamos nos adaptar a essas feições atuais da globalização, da modernidade. Não, isso tudo traz novas tragédias. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo marxista italiano, radical, aberto, chamado Antônio Negri, que escreveu um livro chamado Império. Ele diz, não adianta a gente fazer voltar atrás da globalização, a gente até tem que atravessar ela e sair do outro lado. Somos livres ou não somos livres? Somos mais livres ou somos menos livres? O argumento que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que nesta terceira fase da modernidade, pelo desenvolvimento das suas instituições ao longo do tempo, por um lado, nós nos tornamos muito mais livres do que em qualquer outra fase da história humana. Inclusive, do que qualquer outra fase da modernidade. E nós continuamos vivendo essa tensão. Uma tensão acrescida, particularmente pelos processos acentuados de globalização que acompanham essa terceira fase da modernidade. Globalização introduziu mais contingência na nossa vida, não é isso? Nos desencaixou mais pelo território nacional, em grande medida nós passamos para o território global. Seja praticamente, na União Europeia você pode circular, e as pessoas que têm mais dinheiro podem circular pelo mundo
mais à vontade, de qualquer maneira, seja simbolicamente, porque agora a nossa cabeça não está só aqui. Você vê hoje acontecimentos em tempo real em outras partes do mundo, a sua identidade é conformada por isso. O espaço-tempo assumiu uma outra característica que fez a nossa vida mais contingente, abriu outros espaços, possibilidades e, portanto, ampliou o leque de opções com os quais a nossa liberdade tem que lidar. Mas, ao mesmo tempo, esse próprio processo de globalização introduziu mecanismos de dominação impessoais que a gente até hoje não tinha conhecido também. Claro, o capitalismo a gente já conhecia, o Estado burocrático a gente já conhecia. Eles se reorganizaram, em alguns aspectos se tornaram ainda mais brutais. Né? E, junto ao Estado Nacional e as novas formas de organização do trabalho, mas junto a essa reorganização dos Estados nacionais e do capitalismo, o que a gente tem no plano global? A expansão das corporações internacionais que esvaziaram a democracia nos diversos países, estabeleceram uma forma de dominação do capital para a qual o Estado Nacional não tem resposta. E, por outro lado, o estabelecimento de enormes burocracias internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que tem um poder que nenhuma outra época da humanidade, nenhuma outra organização teve. Dizem como os países devem se organizar, como deve ser a política social, como deve ser a economia, senão a sua escala na degradação de risco cai lá para baixo e você está fulminado em uma semana. Basta que você mude o ministro da Economia de que eles não gostem. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que você tem um espaço de liberdade muito maior, as formas de dominação também se acresceram, se aprofundaram. Eu diria que esse é um paradoxo da dialética da civilização moderna.